E aí pessoal, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe todos vocês. Eu tenho uma palavra para você que tem pensado sobre as promessas de Deus e até duvidado das promessas de Deus para a sua vida. Qual é o argumento que você tem usado para dizer e não crer nas promessas? Você tem dito: Deus, a minha humanidade, a pessoa que eu sou, vai impedir o Senhor de realizar aquilo que tem para fazer na minha vida. Você não acredita nas promessas de Deus porque você olha para você e diz: não, isso é impossível. Eu gostaria de ler com você Mateus, o primeiro capítulo, a genealogia de Jesus. Não vou ler ela toda porque é extensa, mas vou ler apenas alguns versículos. Olha só, Mateus 1:1, evangelho escrito por Mateus 1:1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, ou seja, da família de Jesus, descendente de Davi e de Abraão. Se nós só parássemos no primeiro versículo, nós já teríamos um sério problema, porque quem foi Davi? Um grande rei de Israel, o grande rei de Israel. Quem foi Abraão? O pai da fé, o homem que foi o pai da fé. Esses dois homens são, no mínimo, a maior referência hebraica do judaísmo, do povo israelita, a maior referência para o povo de Israel e para nós que somos também judaico-cristão, são referências. Abraão é aquele homem que creu em Deus a ponto de levar o filho para sacrificar ao Senhor. Mas Abraão também é aquele homem que entregou a esposa e mentiu que ela não era sua esposa para livrar a sua pele. Ora, isso é um crime, isso é um delito, isso é muito grave. E ele cometeu isto. É importante lembrar que as Escrituras não escondem, elas não minimizam o ato de Abraão levar o seu filho para sacrificar, mas elas também não escondem o erro dramático de Abraão em cometer esse delito tão grande. A mesma Escritura que revela o seu ato de fé também revela a sua pecaminosidade. A Bíblia mostra inúmeros salmos e grandes batalhas de Davi e quanto Deus amou a Davi. A Bíblia mostra esse romance maravilhoso entre Davi e o Senhor. O quanto ele o adorava, o quanto ele temia e quantas vitórias Deus concedeu a Davi. Mas a Bíblia também revela o grave pecado de Davi, quando caiu em adultério com Betseba, e o crime duplamente qualificado quando ele planejou a morte de Urias. A Bíblia revela isto. E se nós olharmos em toda essa genealogia, nós vamos olhar, por exemplo, para Tamar, um incesto familiar. Nós vamos olhar, por exemplo, para Salomão, que abandonou a lei do Senhor porque casou com muitas mulheres. Salomão teve até mil mulheres que roubaram o coração dele e levaram ele para a idolatria, e Deus havia determinado que isso não acontecesse. As Escrituras mostram que Salomão construiu o templo, mas também mostra que ele se desviou do Senhor. Nós vimos, por exemplo, as Escrituras mencionando Ezequias, o grande rei de Israel, um dos 6 melhores reis de Israel. Mas a mesma Escritura também mostra o seu filho Manassés, que foi considerado o pior rei de Israel. Isso tudo passando de geração em geração até chegar em José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. O que é que Deus está dizendo para mim e para você que olha para as circunstâncias, olha para a nossa capacidade e diz assim: não tem como, é impossível. Está dizendo: tá vendo, olha para esse povo todo aí. Esse povo também não tinha condições. Essas pessoas que você está vendo, elas também eram imperfeitas, assim como você é. E algumas delas até piores. Mesmo assim, cada uma delas foi empregada nessa obra, assim como se fossem tijolinhos que construíram esta ponte para nos levar até Cristo, o Messias. E Deus está dizendo algo ainda além. Você precisa olhar para essa genealogia, para essa família terrível aqui. Olha, era a família dos irmãos Metralha. Sinceramente, com todo respeito às suas boas atitudes, mas eles tinham atitudes drásticas, coisas terríveis. Mas Deus usou eles para trazer o Messias ao mundo e salvar toda a humanidade. Deus está dizendo para mim: Rosanildo, não importa quão humano e falho você seja, o meu propósito na sua vida vai ser realizado. A única coisa que eu preciso fazer é crer nisso e permanecer em Cristo, me esforçando no Senhor para fazer o melhor, mas sabendo que os desígnios de Deus vão acontecer não pelo meu mérito, não pelo seu mérito, mas porque Deus
quer que isso aconteça. Deus te escolheu para que isso aconteça. Ora, irmãos, se nem o diabo pode impedir o agir de Deus, quem dirá eu e você que somos tão fracos e pequenos? Permaneça em Cristo, confiando em Cristo, dependendo de Cristo e sabendo que Ele está te conduzindo por águas, às vezes turbulentas, mas Ele vai chegar no porto seguro e vai te levar para lá também. E através da sua vida, centenas de milhares de pessoas serão alcançadas para a glória do nome de Jesus. Fique na paz que só Cristo tem para dar.